falar uma parada pessoal aqui. Fala, mano. Eu Acho gosto que de vai ser ver legal. o lado pessoal. Eu faço terapia, né? Faço terapia com o Fábio. Fábio é talvez... É Perim, né? É, Perim. Fábio Perim. Pô, ia ser massa eu vi esse ele cara lá. vir aí também um dia. Mano, ele parece muito foda. Ele sabe muito, cara. Sabe muito. Assim. Ele fez neuro no mesmo programa que eu. Foi um dos primeiros alunos nas turmas de neurociência. Que da Ele hora. é massa. Fábio, se estiver olhando aí, cara, abraço pra você. E ele falou uma parada na terapia, cara. Eu vou usar eu como exemplo, porque pra galera ver que também sou humano e provavelmente alguém vai se identificar aí. Sim. Eu não sei se minha família tá vendo isso. Mãe e pai não precisam se preocupar, tá tudo bem, tá? Mas aparentemente eu tenho ciclotimia. Ciclotimia é tipo um transtorno bipolar um pouco mais leve. Uhum. Em vez de você ter o transtorno bipolar, tem tipo 1, tipo 2. O tipo 1 é onde o paciente faz estados de mania, que normalmente precisa de hospitalização. Ele alucina, etc. O transtorno bipolar tipo 2 é que ele entra em depressão ou em hipomania, que é onde o paciente fica mais eufórico, etc. E a ciclotimia é como se fosse um pouquinho abaixo do transtorno bipolar tipo 2. É um paciente que às vezes tem tempos com humor um pouco mais para baixo e tempos com humor bem mais eufórico. Tá? Qual que é o principal fator de risco para um paciente com ciclo? O diagnóstico ele não é uma instituição privada, não é uma instituição sólida. Ele muda. O diagnóstico muda de acordo com a vida. Às vezes o paciente começa com TDAH e abre para uma bipolaridade na idade adulta, por exemplo. Muito comum isso, inclusive. Ou começa com ansiedade, depois abre um quadro de humor, depressão. Eu sou uma pessoa que provavelmente tenho ciclotimia. Então, às vezes eu fico meio mais down, que é normal ficar em momentos tristes e tal. E às vezes fico mais agitado. Às vezes eu fico mais eufórico, tendo a dormir um pouquinho menos, fico mais agitado e mais impulsivo, assim. E quando a gente vai ver no transtorno bipolar, a principal coisa que estabiliza o humor de um bipolar é um ciclo circadiano ajustado. Tanto é que se você pega um bipolar, o que é o bipolar? O bipolar ele é um paciente que é classificado como um transtorno de humor, mas vem se debatendo cada vez mais que talvez o transtorno bipolar seja um transtorno do ciclo circadiano. Olha um paciente quando está em hipomania ou mania. Ele dorme menos, ele come menos, ele fica mais agitado, fica mais alerta, fica mais energético. E no momento de depressão ele dorme mais, come menos ou mais, fica mais cansado. O bipolar às vezes é como se fosse uma alteração de ciclo. Às vezes ele está, tipo assim, como se fosse um momento do dia que você está mais cansado, só que ele por vários dias. E às vezes no momento do dia que você está menos cansado, só que ele por vários dias. E o lítio, que é o principal estabilizador de humor, atua, dentre outros mecanismos, lá no supraquiasmático, nos reloginhos clock. O lítio, que é o principal estabilizador de humor, o principal medicamento para bipolar, atua nos genes do ciclo circadiano. Se você tem um bipolar, o Renato vai falar isso quando ele vir aqui. Ele vai falar o que para você? Lutz, pode puxar esse assunto com ele, tá? Pode falar que eu falei. Uhum. O principal estabilizador de humor hoje para um paciente bipolar é uma rotina. Cara, se você pegar um paciente bipolar que não tem rotina, pode dar uma caçamba de lítio para ele que vai ser difícil estabilizar. Paciente bipolar tem que dormir cedo, acordar cedo, comer no mesmo horário, fazer atividade física regular, se expor à luz do sol, não ingerir álcool, não ingerir café em excesso, até porque o café interfere no exame do lítio no sangue. Paciente bipolar tem que ter rotina. E o principal estabilizador de humor hoje é rotina. Tem até estudos que mostram que se você tem pacientes que não respondem ao lítio, por alguma razão, você estabiliza a rotina do paciente e o paciente começa a responder, começa a melhorar de sintomas. Então, o paciente bipolar precisa. Cara, quando uma pessoa, assim, eu entendo que talvez eu tenha eu digo talvez porque esses diagnósticos demoram. O diagnóstico bipolar, por exemplo, demora às vezes 10 anos para ser feito. Você tem uma hipótese. Então, eu tenho lá vários pacientes que eu falo, a sua hipótese diagnóstica é transtorno bipolar tipo 2. Só que por que não tem como fechar? Porque tem que esperar. Ver se o paciente vai ciclar, vai entrar numa fase de depressão ou não. Ou seja, o diagnóstico precisa esperar acontecer as coisas. Uhum. No meu caso, por talvez eu ter ciclotimia, que é um grau abaixo de bipolaridade, eu não vou pagar o preço.
E se a ciência fala que o melhor estabilizador de humor é rotina, eu vou ter rotina. Por que eu vou contradizer a ciência? Então, se eu tenho propensão a eventualmente desenvolver um transtorno de humor mais grave, por que eu vou arriscar? E te falo, cara, depois que eu comecei a entrar nessa rotina, meu humor estabilizou de uma maneira impressionante, cara. Dificilmente eu fico ansioso, dificilmente eu fico irritado, dificilmente eu fico para baixo. Por quê? Porque eu ajustei a rotina. Aí uma parada que também a gente trabalhou em terapia, que é muito comum, que a gente faz em terapia esses raciocínios, só para vocês terem noção do que se faz em terapia quando você olha a luz da evolução cerebral de um paciente. Durante minha graduação, os meus coroas sempre me ajudaram, né? Meus pais sempre me ajudaram pra caralho, assim, pagavam meu aluguel. Meu pai falou assim, filho, você não vai trabalhar, você vai estudar e se foca aí nos seus estudos que eu vou tentar segurar por aqui. Financiei minha faculdade, fiz uma faculdade privada, tô pagando hoje, fiz. Uhum. E, cara, durante a graduação, o Douglas vivia lá em casa, ele sabe. Era 3 camisetas pretas, 2 calças e uma botina. É tipo o que eu tenho hoje, assim, ó. Botina, camiseta preta, só que agora é nova. Mas era mais ou menos isso. Tipo, a calça parava em pé, cara. A gente não tinha máquina de lavar roupa em casa, eu e o João, um parceiro que morava comigo. Hoje trabalha comigo na clínica. Botava a calça em pé, assim, de não lavar durante 2 semanas, ela já praticamente quebrava. Se você mexia muito nela, ela quebrava. Pode crer. E, cara, assim... Eu tinha um Fusca, cara, na graduação. Meu pai me deu um Fusca de presente. Ele tinha freio numa roda. Se acelerava muito, ele desligava as luzes, porque a bateria era... A bateria era ruim e o chão dele era furado. Então passava em água. Chovia num dia pra ir pra faculdade. Tinha que deixar ele no sol uns 2 dias depois pra secar, porque entrava água, molhava tudo dentro. Caralho. E, cara, eu falando isso em terapia, né? Fábio tomando nota e tal. E a gente foi sempre assim. Ele nunca falou muito assim, mas, cara, teve um dia que ele fez um raciocínio, velho, que eu pensei, caralho, mano, que foda. Vou expondo vida pessoal aqui, mas foda-se. Cara, agora você me deixou curioso. Não, olha só. Cara, todo mundo é humano, né? Paciência. Com certeza, mano. Olha só, na graduação, assim, eu sempre tive o básico. Nunca me faltou comida, nunca me faltou nada, nunca passei fome, sempre pude escolher ficar em casa em vez de trabalhar, etc. Sempre tive tudo, os meus pais lutaram muito para me ajudar. Sou muito grato. Mas tinha coisas que eu não podia me dar o luxo. Então, por exemplo, eu sempre gostei de granola. E eu não podia comprar granola. Tinha que comprar aveia. Ou tinha que comprar a granola não podia comprar a Mãe Terra, que é a top das top. Pode crer. Hoje eu compro a melhor granola possível. Porque eu gosto de granola, eu como granola todo dia. Porque eu tenho condições. Consegui ter condições. E eu sempre trouxe isso em terapia. E o seu terapeuta vai ficar cuidando desses padrões de comportamento. E ao mesmo tempo... Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ansiosa e organizada com questão de agenda. Muito organizado com questão de agenda. Então eu preciso saber o que vai acontecer semana que vem para não dar nada errado. Às vezes até num nível um pouco acima do saudável. Né? Por isso que rotina me acalma. Rotina me deixa calmo. Se eu não tenho rotina, eu tô ferrado, bicho. E o Fábio fez uma relação numa sessão, cara, que eu chorei, me desmontei chorando. Ele falou assim, eu acho que você tem esses padrões de comportamento extremamente ajustados para prever o futuro e saber que vai dar certo por medo de voltar a viver aquele passado onde você passou um pouco de necessidade. Caralho. Então, frente àquele, eu não quero voltar a viver o que eu vivi. E frente a isso eu desenvolvi um padrão de comportamento de ser extremamente organizado e extremamente ajustado. Eu tenho muito medo de dar errado no futuro a minha rotina e eu voltar a não conseguir comprar granola, por exemplo. E isso é um mecanismo que ficou trabalhando no meu cérebro e regendo o meu comportamento. Então, sempre que você vive alguma coisa, digamos que tem uma camadinha de experiência que se fixa no seu cérebro. Um grupamento de neurônio como se fosse uma camada de fóssil. Ficou ali registrado, aquela memória semântica ficou registrada no seu cérebro. E amanhã você vive de novo e registra outra, e anos e anos e anos.
Cara, às vezes você se submete a uma situação hoje que ativa uma camada lá de baixo, porque elas estão conectadas, o seu eu hoje está conectado com o que você viveu lá atrás devido às suas experiências e suas memórias. E às vezes uma coisa hoje que acontece no ambiente ativa um mecanismo de defesa que você desenvolveu lá na infância, lá na adolescência e não atualizou, às vezes, esse mecanismo de defesa e você implementa ele hoje, num contexto que não tem sentido nenhum implementar aquele mecanismo de defesa. Então, por exemplo, eu ficar me cagando de medo por não conseguir comprar uma granola não tem sentido nenhum. Eu vou acabar ficando extremamente ansioso assim. Então eu ativei um mecanismo de defesa meu que eu criei lá na graduação, uma memória mnemônica que criou no meu cérebro lá na graduação, uma camadinha de memórias ali que está ali até hoje. E frente a qualquer coisa que possa dar errado, meu cérebro já grita um alerta falando assim, você vai voltar a ser daquele jeito. Então, seja organizado, organiza tudo, vê se está tudo certo, vê se a passagem para o Lutz está comprada, vê se você vai voltar amanhã, chega mais cedo no aeroporto, porque senão você vai terminar sua rotina, não vai conseguir atender seu paciente, não vai conseguir treinar, já vai acabar com o desafio. E isso você vai criando uma fricção é quase um toque. Você tem vários pensamentos obsessivos e você tem compulsão para fechar aquilo e deixar aquilo organizado. E a ansiedade pode subir um pouco. Só que às vezes você perde o compasso disso. E você cria um mecanismo de defesa ou um mecanismo compensatório que se desenvolveu lá atrás num contexto em que ele precisava existir, só que você implementa hoje. Sabe quando que eu vejo muito isso? Pessoa que às vezes sofreu bullying na escola e desenvolveu uma certa agressividade e hoje é agressivo na empresa com os colegas. Só que muitas vezes os colegas não fazem o que a pessoa fez lá no bullying na escola, mas fazem às vezes fragmentos semelhantes de comportamentos que já é suficiente para ativar aquelas camadas sedimentares de experiência no cérebro e ligar esses mecanismos de defesa que um dia funcionaram. Hoje não funcionam mais. Aí a pessoa fica extremamente mal com os amigos, etc., porque está tendo um comportamento que era condizente com outro lugar, só que hoje não era mais necessário ter esse tipo de comportamento. Dificilmente ela vai perceber isso sem terapia, né? Cara, muito difícil. Eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha percebido isso na minha vida.